Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do curso Zero em 7, onde você aprende a editar do zero em 7 fundamentos aqui dentro do CapCut. Eu me chamo Breno Z, vocês já devem estar acostumados com a minha cara por aqui, já que eu tenho feito algumas aulas anteriores. Estamos na aula de número 5, contando do 0 até o 5. A aula 0 ela é um pouco mais insignificante, por assim dizer. Ela é a base de tudo, mas ao mesmo tempo é só teoria. Então, eu acredito que as pessoas aprendam mais na prática do que na teoria por si só, ok? A aula de hoje vai falar sobre edição imersiva, que basicamente é quando você junta elementos na hora da edição que deixa mais imersivo para a pessoa que está assistindo. Um som na hora que aparece alguma legenda, alguma coisa assim do tipo, que faz com que a sua edição possa estar entrando mais no psicológico da pessoa e ficando mais confortável de assistir. Bom, dando início aqui na tela que vocês já provavelmente estão acostumados, vou estar mantendo o mesmo padrão que eu tenho feito nos vídeos aqui. Os materiais que eu uso ou são feitos por mim, ou são materiais que eu pego pronto aqui da biblioteca do próprio CapCut. Essa aula eu vou visar não ter muita enrolação, já que as aulas anteriores ajudam muito nessa daqui. Também é uma aula prática, mas contém um pouco de teoria. Vamos lá, enquanto eu vou procurando aqui, eu quero que vocês prestem atenção. A imersão dentro da edição nada mais é do que um recurso utilizado por nós editores para que o vídeo seja mais confortável possível, para que o vídeo seja dopaminérgico, para todos esses tipos de coisa. A imersão dentro da edição nada mais é do que um complemento, porque posso eu fazer um vídeo, colocar uma legenda aparecendo ou uma inserção e ela simplesmente só aparecer, vai ficar entendível, vai ficar super tranquilo, as pessoas vão assistir, mas com a imersão faz com que as pessoas fiquem mais tempo, faz com que as pessoas assistam mais tempo. Então, por exemplo, um vídeo, eu acredito que esse vídeo tenha som. Tem. Um vídeo onde as pessoas estão tocando um piano, um vídeo que tem música, a maioria das vezes prende muito mais atenção ao ver das pessoas do que um vídeo que não tem. Eu optei por não pôr nenhum tipo de música nas minhas aulas porque são aulas, são vídeos que você precisa prestar atenção. Se você for para uma faculdade ou se você for para uma escola, na hora que o professor está explicando, você escutar a música não vai intensificar o teu aprendizado com o professor. Eu sou só um cara tentando passar conhecimento. Deixa eu ver se esse daqui tem som. Não, não tem som. Mas eu posso usar esse material. Esse aqui posso usar também, vocês vão entender. Também posso usar esse material e muito bem. Eu não sei. Ah, tá certo. E esse material aqui. Tá, vamos começar com esses materiais aqui básicos, tá? Vamos supor que a introdução do nosso vídeo seja esse mano cortando os legumes. Eu vou trocar o layout para que a visualização fique melhor, assim, como uma nota adesiva para causar imersão no vídeo. Eu já falei isso com vocês, vocês colocarem um som para trazer imersão, mas essa aula é especificamente sobre imersão, é combinando a animação com o som, o efeito com o som, a transição com o som, tudo isso eu vou fazer na aula de hoje. Então, vamos lá. Mais usados, que são os meus efeitos sonoros, aí você seguir pelas suas pastas de acordo com a organização que você faz. Folheando papéis. Gosto de deixar só essa parte inicial aqui, ó, sem esse resto, ó. Aqui, para aqui. E o vídeo se inicia. Aí aqui eu coloco um corte, incremento uma transição e vai ser uma transição de nuvem. Sendo uma transição de nuvem, é coerente que eu use algum som de vento. Pode ser esse whoosh. Perfeito, esse whoosh. Vocês vão perceber que os efeitos sonoros e visuais, eles têm umas nomenclaturas, né? Como SFX, se não me engano, é Sound Effect. Geralmente as nomenclaturas elas são em inglês. Então, por exemplo, você percebe que tem efeito de vento whoosh, swoosh, swish. Vocês, com o tempo, vão pegando isso daí. Eu acredito que eu vou fazer vídeos especificamente de pack de edição e mostrando eles detalhadamente para que vocês possam olhar. Eu vou organizar os meus packs, eu vou juntar eles, depois eu boto tudo em RAR e mando nos vídeos futuros. Vou colocar bem perto, bem próximo aqui, para não perder os timings. Aí esse daqui eu já posso colocar aqui logo abaixo do efeito de whoosh, antes que ele acabe, para poder trazer uma imersão melhor. Um efeito de riser. Riser é um som contínuo, né? Eu acredito que eu vou colocar um aqui que vocês vão... Com certeza vocês já escutaram esse som na edição de algum vídeo. Talvez sejam... na hora que vocês escutarem, vocês já vão saber. Você vê o que vai vir depois. É um som que se intensifica e depois ameniza. Então, independentemente do riser,
no final, eu quero já estar trocando com uma transição que tenha sentido com esse vídeo. Esse vídeo vai para uma pegada mais tecnológica, então essa transição aqui, beleza, funciona. E logo no final, aqui, eu incremento mais um. Eu coloco um fade out para baixar e que eu boto um fade in bem longo. Acredito que vocês estejam compreendendo. Utilizando para fazer a explicação só esse pedaço. Lembrando, tudo que vocês forem fazer dentro da edição precisa fazer sentido para realçar uma mensagem. Então, se você quer fazer um início de um vídeo com uma animação de adesivo e tudo mais, você tem que pôr um som que arremeta a esse adesivo. Pode ser, vai da criatividade de vocês, vocês colocarem um som de vento no lugar do som aqui olhando o papel. Funciona também, né? Mas o que eu estou buscando trazer para vocês aqui é a junção, é a conexão que causa uma imersão. Vocês sempre varia da criatividade de vocês, das referências que vocês buscam, porque como eu já falei aqui várias vezes, referência não é um problema, causar essa imersão. Aqui eu estou só dando uma introdução para causar uma imersão numa legenda, para causar uma imersão numa inserção, que é um elemento que aparece na tela, numa transição, como eu tenho mostrado aqui para vocês, já mostrei 2 vezes, esse foi o resultado. Por exemplo, uma criatividade que me veio à mente. Nesse riser aqui, dando início a ele, aqui tá muito quieto, aqui tá muito parado. Então eu posso utilizar os efeitos prontos que há aqui no CapCut, tá? Por exemplo, esse balanço de rebote, ele fica indo para um lado e para o outro. Não sei por que perde um pouco a qualidade, é da própria ferramenta. Quando começa o riser, eu posso incrementar esse balanço de rebote com um agitar. Traz um pouco mais de imersão. Fica legal? Não, mas tá imersivo. Talvez se eu ajustar um pouco a força. Aqui, ó. Beleza, aqui ficou muito melhor. Beleza, ficou muito melhor. Ajustando um pouco a força. Então vocês têm que buscar assistir as últimas aulas para que vocês possam entender o que eu tô querendo passar para vocês aqui dentro dessa aula de edição imersiva, tá? Porque as outras aulas, elas vão passar tanto um pouco de conhecimento técnico quanto conhecimento prático para vocês entenderem o que vocês estão fazendo. Que seja botar o som na timeline, você tem que assistir a primeira aula, a aula 1, não a aula 0. A aula 0 fala sobre apenas a interface, mas é muito importante assisti-la também. Você também deve assistir para que fique mais coeso a aula 3, que é a edição com intencionalidade. Nada mais que eu estou passando para vocês aqui também é uma intencionalidade, a intencionalidade de deixar o vídeo imersivo, tá? Então, aqui, por exemplo, também tem vocês podem perceber uma leve transição, passando de uma cena de um frame para outro. Aqui estava bem perto desse planeta Terra aí meio cibernético, e vai se afastando. Então eu também quero trazer uma imersão para isso aqui. O time não encaixou, aqui eu acho que vai. Então esse riser aqui é bem para transição mesmo, long sush. Não. Pode ser, talvez, não sei. Não. Baixa um pouco mais para trazer mais todos, dá para baixar um pouco. E o áudio fica contínuo com fade out. E vamos supor que eu queira acrescentar alguma coisa aqui, de algum elemento de insert. Quero colocar uma cena aqui, o Elon Musk. Eu ajusto a maneira que eu quero que apareça, como se fosse tipo um noticiário, eu acho que tá dando a cara. Se eu quiser arredondar as bordas, eu ponho uma máscara e arredondo as bordas. Uma animação que possa ser esse aqui. Clica e abre. Elon Musk. Eu posso pôr um vento no momento que ele aparece. E aqui um som de clique de mouse. Eu tenho aqui nos efeitos sonoros do próprio CapCut salvo esse mouse aqui abaixo para ficar mais leve para ouvir. Elon Musk. I'm the chairman and the product architect of the company. Tá um pouco aleatória a combinação dos materiais, mas tanto a teoria quanto a prática eu consegui apresentar para vocês aqui e essa foi a minha intenção, né? Vamos ver mais ou menos ali como é que ficou. E eu acredito que essa altura do campeonato vocês já tenham entendido, vocês devem estar esperando mais instruções práticas mesmo. Vamos ver. Elon Musk.
I'm the chairman and the product architect of the company. Breno, o que eu posso fazer para poder editar um vídeo meu na vertical e trazer esses elementos imersivos para o meu vídeo? Vamos ver como é que tá esse daqui. Esse é um vídeo de uma série que eu fiz no meu perfil do Instagram, também do 0 em 7, mas dando dicas sobre criação de conteúdo e não de edição. Vamos dar uma olhada para ver como é que ele tá. Invista em gatilhos visuais criativos. Anota isso agora se você quer prender a atenção dos espectadores no seu vídeo. Eu sou o Breno Z e esse é o 8º episódio do quadro 0 em 7 coisas que você não sabe ou pode melhorar na criação de conteúdo. E hoje nós vamos falar dos gatilhos visuais. Vocês conseguiram ouvir o som de vento para dar imersão na hora que abre? Gatilhos existem de várias maneiras durante a criação dos seus vídeos. Isso você planeja com um briefing, que já vimos anteriormente. Gatilhos visuais como encher um copo d'água, digitar em um teclado, ou simplesmente fazer qualquer tipo de coisa diferente do que a pessoa esteja assistindo naquele loop infinito de dopamina barata. O espectador presta atenção e se você agregar conhecimento de valor, ele pode se tornar parte da sua comunidade, um possível lead, ou até mesmo compartilhar mais o seu vídeo, aumentando de maneira gigante as tuas visualizações. Quanto mais compartilhamentos, melhor. Invista em gatilhos visuais criativos. Não esquece de salvar, curtir, comentar muito e me seguir para mais quadros assim no meu perfil. E se você quer aplicar o método estratégico Z7 Cut no teu perfil, acesse o primeiro link da bio. Eu acredito que vocês tiveram uma boa base. Invista em gatilhos visuais criativos. Anota isso agora se você quer prender a atenção dos espectadores no seu vídeo. Eu sou o Breno Z e esse é o 8º episódio do... Varia muito da criatividade de vocês. Vocês podem ter pensado em coisas que eu não pensei. Para aplicar isso, praticar, vai ser ou com cliente ou nos seus próprios vídeos. Eu recomendo que vocês façam seus próprios vídeos, que aí vocês têm margem total para erro. Vamos falar dos gatilhos visuais. Gatilhos existem de várias maneiras durante a criação dos seus vídeos. Isso você planeja com um briefing, que já vimos anteriormente. Gatilhos visuais como... Aqui, por exemplo, para deixar mais imersivo, eu poderia procurar um som de enchendo um copo d'água mesmo. Efeitos sonoros. Water. Aqui, achei. Geralmente os sons eles são mais com a nomenclatura em inglês. Então eu abaixo aqui para poder trazer a imersão como se esse vídeo que tá passando realmente tivesse esse som. Anteriormente, gatilhos visuais como encher um copo d'água, digitar em um copo d'água. Aqui eu coloco, eu diminuo o tempo. Põe um fade out. Gatilhos visuais como encher um copo d'água, digitar em um teclado, ou simplesmente fazer... A música que tá tocando já causa uma imersão pra esse vídeo. Pô, o cara tá dançando. Qualquer tipo de coisa. Vamos ver se eu consigo... Não. Beleza, eu acredito que isso daqui dê pra fazer um efeito mais imersivo. Diferente do que a pessoa esteja assistindo. Muito rápido. Aí vocês vão entendendo, levando a lógica do que aquilo tá trazendo pra vocês. Os elementos. O vídeo combina com áudio, ou eu tenho que procurar outro áudio, ou eu tenho que procurar outro vídeo, ou eu tenho que procurar outro elemento que eu esteja querendo utilizar para trazer a imersão. Tem que estar tudo conectado, tem que estar tudo harmônico para poder deixar o vídeo bem assistível. Então, por exemplo, aqui eu posso diminuir a velocidade para ver se junta com o ritmo. Coisa diferente do que a pessoa esteja assistindo naquele loop. Tem mais uma batida, mas não necessita. Não sei se vocês vão conseguir ouvir. Coisa diferente do que a pessoa esteja assistindo naquele... Deixa eu abaixar aqui para ver se dá para ouvir direito. De coisa diferente do que a pessoa esteja assistindo. Aqui, ó, já consegui sincronizar o som. É tipo de coisa diferente do que a pessoa esteja... Tá legal? Particularmente, eu acredito que esse som aqui não esteja tão bom. Vamos ver se alterando o tom mude. Coisa diferente do que a pessoa esteja assistindo. Beleza, aqui melhorou. Para esse vídeo não faria muito sentido, até porque o que a pessoa tem que prestar atenção é a minha voz. Lembre-se, a edição é apenas para realçar a mensagem, mas trazer a imersão também tem que fazer sentido, não pode ser tudo irreal. Tipo de coisa diferente do que a pessoa esteja... Abaixo aqui um pouco agora. Coisa diferente do que a pessoa esteja assistindo naquele... Fica minucioso, você consegue escutar bem de longe, mas causa imersão. Infinito de dopamina barata. O espectador presta atenção e se você agregar conhecimento de... E para finalizar a aula de hoje, que vai depender muito da intenção de vocês, como eu não tenho nenhum vídeo intencional aqui para poder causar imersão nele, eu só tenho que mostrar mais a teoria e um pouco da prática para vocês irem se aperfeiçoando com o tempo. Lembrem-se, a prática leva a uma boa execução, então vocês precisam praticar, vocês precisam querer, vocês precisam buscar. Pratiquem, busquem e visem sempre estarem juntando todos os conhecimentos de todas as aulas para poder chegar até aqui e finalizar esse curso sabendo editar aí pelo menos o básico a intermediário com maestria. Façam sempre o básico bem feito.
O arroz com feijão padrão, ele é o que mais funciona. Para finalizar, vamos fazer a mesma coisa que eu fiz no início do vídeo, mas com um pouco mais de intencionalidade. Eu vou procurar algumas coisas mais específicas aqui. Vou tentar fazer aqui com vocês um videoclipe, tá? Colocar escola. Tá relacionado à escola. Trocar aqui o layout. Os vídeos não estão na proporção certa. Então sim, 16:9. Fazer um pouco de tudo que já fiz nas últimas aulas aqui com vocês. Vou explicar pra vocês aqui. No momento eu tô procurando uma música. Beleza, essa música encaixa. De novo, para causar imersão. A música é triste, o vídeo precisa ser triste. Abaixa para dar mais harmonia na hora de ouvir. Vocês podem perceber que tem nesse vídeo aqui tem cores mais frias. Então aí ele consegue trazer uma imersão de tristeza, mas as crianças estão felizes. Isso consegue facilmente ser manipulado no subconsciente quando você traz outros elementos que arremetem à tristeza ou algo mais calmo, mais tranquilo. Então, por exemplo, esse vídeo tem cores mais frias, mais escuras, mais fechadas. Esse laranja, até o laranja, mesmo sendo uma cor quente, está mais fechado. A roupa da menina da coloração é preta, então eu trago um filtro e ajusto esse filtro. Se eu quiser mais um filtro, eu consigo trazer ainda mais essa imersão para dentro do meu vídeo. Fica a dica aí para vocês, dependendo da intencionalidade de vocês. Se vocês estiverem fazendo um vídeo informativo, mas ele for com um começo triste, mais para baixo, o filtro vai fazer muita diferença. Do que você ter um vídeo, sei lá, assim, o filtro 4K, que deixa realçado as partes e, sei lá, procurando outro filtro. Esse daqui, laranja. Esse filtro aqui não vai trazer emoção nenhuma de tristeza ou aquilo que você queira passar, ok? Acho que esse Oppenheimer também... Não, tô exagerando. Vamos lá. O que eu posso trazer mais imersão? Vamos lá, elementos imersivos. Aqui eu tô fazendo na hora para vocês, com a criatividade que vier na hora. Aumenta mais o tempo para poder deixar mais imersivo possível. Junto com o início da música. O início da música também pode ter um fade in para ela ir abrindo. Junto com o vídeo. Perfeito, vamos lá. Aí que eu vou colocar um texto. Trazer uma fonte legível, mas não tão agressiva, não tão cheia de detalhes. Ensino fundamental brasileiro tá cada vez mais se deteriorando. Ajusta para caber na tela e a linha. Adiciona uma sombra para ficar mais legível ainda. Diminui a indefinição da sombra. E já dá para ler. É uma frase longa, então eu tenho que deixar bem estendida no vídeo. Aqui eu já consigo pôr uma animação de saída. Aí vocês prestam atenção. Uma dica. Nas batidas da música, acrescentem transições. Nessa batida, aqui onde eu tô pondo meu mouse, perto da minha webcam, eu posso pôr uma transição, fazendo apenas um simples corte. Aqui é outra. Aqui, ó, outra dica para vocês. Aqui tá terminando um ciclo da música. Ela vai abaixando, então ficaria perfeito para uma finalização de vídeo mesmo. Para trazer mais imersão, eu já vou jogar aqui uma fade out e aumentar o tempo. E vamos colocar mais elementos, vamos pôr mais legendas aqui. Diminuir aqui o tempo de tudo. Vamos lá, vamos trabalhar em cima desse material aqui. Eu posso demorar um pouco mais a aparecer o texto. Teve o corte. Beleza. Os materiais que eu estou utilizando, mesmo simples, estão imersivos com a música. Imersivo com os filtros, imersivo com a legenda aparecendo de uma maneira suave. Nós estamos trazendo imersão para esse vídeo, com a intencionalidade de ser um vídeo reflexivo, não necessariamente triste. Então copio aqui e adiciono aqui. Professores participam menos. Tá tudo vindo da criatividade aqui da minha cabeça, tá? Pode ser que eu escreva algumas coisas sem sentido mesmo. Para que fique mais legível, eu vou diminuir um pouco a opacidade.
E aqui eu vou acrescentar algum elemento de insert só para vocês terem uma ideia. Pessoa escrevendo, criança. Acrescentar isso aqui como elemento de insert. Vou ajustar aqui. Juntar um slide lateral. Não. Pra cima. Aumenta. Mais educação, mais envolvimento. Vamos fazer do Brasil o país do ensinamento. Parece frase de político. Aqui eu vou botar outra animação de entrada, aumentando o zoom. Não. Mini zoom. Faz sentido. E aqui eu consigo colocar como se fosse um fade out do início ao final aqui do vídeo, acrescentando um keyframe aqui na aba mistura, que é uma aba que mexe com a opacidade. Aí o vídeo vai trazendo uma imersão um pouco mais sutil. Bom, pessoal, eu acho que eu não tenho muito mais o que explicar para vocês, né? O resto vai da criatividade de vocês. Vocês já sabem como aplicar sons, vocês já sabem que eles precisam fazer sentido um com o outro para se tornarem imersivos. Acredito que vocês só precisem da criatividade, de um vídeo para editar e do material. São 3 coisas bem simples aí que eu acredito que vocês consigam com bastante facilidade. Eu agradeço a presença de todos vocês. Até a próxima aula. Por mais que essa aula tenha sido uma aula um pouco mais simples, a última aula ficou bem legal, então vai assistir. Valeu, Deus abençoe e até a próxima aula.